Hino 1335. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no monte, no seu santo monte, belo e sobranceiro, a alegria de toda a terra. Louvado seja o Senhor, muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Esta tarde, irmãos e irmãs, chegamos a uma mensagem tremenda. O desejo de Deus por Sião com Cristo. Eu vou ler 2 palavras a cada vez, vocês digam amém. O desejo de Deus por Sião com Cristo. Isso é tremendo. Algarismo Romano 1. O Salmo 87 revela que o coração de Deus está em Sião, a cidade de Deus, com Cristo nela. Eu amo o Salmo 22 a 24. O Salmo 22 desvenda Cristo em sua crucificação, Cristo em sua ressurreição, como aquele que regenera. E então no Salmo 23 ele é o pastor que nos guia para a casa de Deus, para um desfrute perpétuo dele. E no Salmo 24, ele é o rei. Ele é o rei e a terra é do Senhor. Então você vê a progressão pelos Salmos 22, 23, 24, e você vê que o coração de Deus está posto em Sião. Quando o irmão James estava compartilhando ontem à noite, no Salmo 84, creio que todos nós tivemos o desejo de que o nosso coração fosse enchido com os caminhos para Sião. Nosso coração quer ser compatível com o coração de Deus. Pergunta ao seu vizinho agora: vizinho, onde está o seu coração? Não é maravilhoso esse primeiro ponto? Revela o Salmo 87. O Salmo 87, a propósito, irmãos, eu creio que muitos de nós não estamos familiarizados com isso e não gastamos muito tempo nele, eu me incluo aí. Mas é um salmo tremendo. De qualquer maneira, isso revela claramente que o coração de Deus está posto em Sião. Queremos que nosso coração esteja colocado onde está o coração dele. E isso é a cidade de Deus, e não se esqueçam que Cristo está nela. Se Cristo não estiver ali, será uma Sião vazia. Cristo é tudo na economia de Deus. Ele é o centro, é a realidade e é tudo. Sião é central no coração de Deus. Tem grande importância no coração de Deus. No Salmo 2, versículo 6, fala: estabeleci meu rei sobre o monte Sião. Sião é central, tem grande importância no coração de Deus, porque é onde Cristo está como o rei que foi instituído. O coração de Deus está focado em nada senão Cristo. Podemos ver isso em Mateus 17, quando Jesus foi transfigurado. Pedro ficou empolgado com Moisés e Elias tendo aparecido ali e tentou colocá-los no mesmo nível que Cristo. E Deus ficou ofendido. Eles não estavam compreendendo o seu coração absolutamente. Teve de falar ousadamente: este é o meu filho. É nele que está o meu coração. Esse é o rei que foi estabelecido, Jesus, no Monte Santo de Sião. E o hino que estávamos cantando, no Salmo 48, 1 e 2, fala: belo e sobranceiro. O Monte Sião
é o ponto mais elevado na cidade de Jerusalém. Na verdade, é aí onde está o Santo dos Santos. Belo e sobranceiro, a alegria de toda a terra é o Monte Sião, na cidade do nosso Deus. Amém. Portanto, irmãos e irmãs, eu fui tocado com o fato de que em Jerusalém há uma cidade chamada Cidade de Sião, que é o pico mais elevado de Jerusalém. Isso é onde está o próprio Cristo, é a cidade de Deus. Queremos estar nesse pico, nesse cume, e esse cume está em nosso espírito. Queremos estar nesse pico, Eu aprecio o fato de que sempre que louvamos o Cristo exaltado, automaticamente nos tornamos parte da cidade elevada. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quando você lê Efésios 1, 19 a 23, você vê que tudo pelo que ele passou, mediante a ressurreição, a ascensão, tendo todas as coisas sujeitas aos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas foi dado à igreja, ele é o rei que foi estabelecido. O que ele precisa, o que ele merece, é nada senão louvor. Ponto B. Restauração, salvação e libertação dos sofrimentos são os desejos dos santos, mas o desejo de Deus é Sião com seu Cristo. Qual é o primeiro versículo do Novo Testamento? Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo. O primeiro nome é Jesus. E que significa Jesus? Significa Jeová, nosso salvação, ou nosso Salvador, ou nossa salvação. Mas por que foi escrito o livro de Mateus? O livro de Mateus foi escrito por causa do reino de Deus, indicando que todo o propósito da salvação não é meramente ser resgatado, não é meramente ser liberto de algo, mas que sejamos salvos, que sejamos restaurados para o reino de Deus, para a cidade de Sião, que representa o reino de Deus. A salvação não é algo em si mesmo, mas a salvação é para Sião. O desejo de Deus é Sião com seu Cristo. A salvação não é para nós mesmos, é para o propósito e a economia de Deus. Amém? Todo aquele que foi salvo, diga amém. Todo aquele que precisa de mais salvação, diga amém. A salvação tem uma meta, e essa meta é que sejamos constituídos com o próprio Cristo, que nos tornemos sua ampliação, seu aumento, para que nos tornemos sua casa, para que nos tornemos sua cidade, e para que sejamos um com Ele, para o seu testemunho em toda a terra. Eu amo a palavra que o irmão lhe usa no Estudo Vida. Cristo é o Rei. O irmão James falou ontem à noite. Ele é o Rei encarnado que armou o tabernáculo entre nós e tornou-se entrável. Todos nós, como pequenos pardais e andorinhas, agora estamos habitando no nosso Deus triuno entrável. Louvado seja o Senhor. Esqueci o que eu estava falando. O que foi? É isso mesmo. Nós somos os pardais e as andorinhas. Amém? Mas esse não era o ponto principal. Ok.
ele estava mencionando que o nosso Deus encarnado tornou-se entrável. Em todos os pardais e andorinhas felizes, digam aleluia. Nós estamos nele. Mediante a sua morte e ressurreição, ele tornou-se o Cristo pneumático maravilhoso, o Espírito que dá vida, para que ele pudesse entrar em nós e nos saturar consigo mesmo. E quem é ele? Ele é o Rei. E o que acontece é que a cada momento que ele é trabalhado um pouco mais em nós, o Rei está sendo trabalhado em nós, e nós estamos unidos e mesclados com ele para que nos tornemos o reino. Cada vez que nós damos mais lugar para ele, o seu reino vem. O desejo de Deus é totalmente com Cristo e que Cristo seja expandido, que ele seja aumentado, que Cristo seja constituído no seu povo, para a sua casa, para a sua cidade e por causa de toda a terra. Número 2, Deus salva as pessoas para o seu Cristo, para a sua casa e para Sião, a cidade de Deus, a fim de que um dia ele possa ganhar toda a terra por meio de Cristo e seus vencedores. Não é maravilhoso isso? O foco da restauração do Senhor, irmãos e irmãs, esse ponto de abertura é tremendo. O foco da restauração do Senhor é nos tornar esse pico elevado, essa cidade santa de Sião, constituindo-nos com Cristo. E isso é para o testemunho de Jesus. Esse é o foco da restauração do Senhor. Esta manhã eu toquei ao meditar em Mateus 16. O Senhor disse: quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tirou um 10 naquela hora. Então o Senhor disse o quê? No versículo 18: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E ele disse: dar-te-ei as chaves do reino. E logo após isso ele falou: o que quer que amarrares na terra. Então, nesses poucos versículos, você vê Cristo, a igreja, que é a casa, vê a cidade, que é o reino, e a terra. Nessa maior profecia do Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, seu encargo é que ele fosse aumentado, que ele fosse expandido e constituído em nós, para que nos tornássemos sua casa, a igreja, que nos tornássemos a sua cidade para o reino, e isso é por amor a toda a terra. E juntando isso, reunindo isso com Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos e irmãs, para que o Senhor ganhe Sião, o Senhor ganhar Sião é uma coisa grandiosa. Isso introduz o desejo de Deus por Sião, com Cristo. Como, à medida em que vemos que temos essa visão e cooperamos com Ele para que Ele ganhe essa cidade elevada e nos tornemos essa cidade e vivamos nessa cidade, então Ele tem um caminho para tomar genuinamente essa terra usurpada. A terra é do Senhor. Aleluia! Muitas vezes nós olhamos apenas para as coisas exteriores. O que vai acontecer para mudar a terra? Mas o que Deus precisa de fato é Sião. Ele precisa da cidade de Deus. Ele precisa do seu testemunho por causa do seu reino nesta terra, e então virá o fim. Esse versículo de Apocalipse 15, o reino do mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Agora chegamos ao algarismo romano 2. Estes algarismos romanos começam com a citação de versículos. São os 7 versículos do Salmo 87. E este primeiro versículo é tremendo. Os pontos aqui abaixo desenvolvem isso. Eu nunca tinha visto isso, irmãos e irmãs, até esta semana, de fato, de uma maneira nova. O seu fundamento está nos montes santos. Declara isso para o seu vizinho. Letra A. Esse fundamento divino tipificando quem? Cristo. Como o único fundamento de Deus para a edificação de sua casa, a igreja, é edificado nos montes santos, que tipificam as igrejas locais. Irmãos e irmãs, todas as igrejas locais são os montes santos. E aqui diz que o seu fundamento está nos montes santos. Isso implica muito, irmãos e irmãs. Isso implica que Cristo, que é o fundamento vivo, orgânico, que cresce, se expande e dispensa, nos torna iguais a Ele. Ele é santo. E Ele faz com que os montes tornem-se santos. Portanto, experimentando esse Cristo e seu dispensar, amando-o, experimentando-o, desfrutando-o, nos tornamos os montes santos. Os montes santos não são uma coisa. Os montes santos são os muitos picos, as muitas igrejas que são constituídas com Cristo como o santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Portanto, vocês podem ver que o próprio título, o desejo de Deus por Sião com Cristo. A cidade de Deus, a cidade de Sião, a cidade de Deus, é constituída com apenas Cristo, nada senão Cristo. Amém? Isso é tremendo. B. Como o Cristo e o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, é o único fundamento lançado por Deus para seu edifício. 1 Coríntios 3 é muito claro. Cristo é o fundamento e não há outro fundamento que pode ser lançado. Nenhum outro fundamento. Cristo é o único fundamento da casa de Deus. C. Segundo a palavra de Paulo em 1 Coríntios 3, Cristo é um fundamento vivo. Ele é um fundamento vivo. Um fundamento que cresce. Esses pontos seguintes são grandiosos, que trazem muita luz, santos. Esse fundamento, eu já fiz algum trabalho de construção no passado. Quando você vai fazer um fundamento, você usa coisas estáticas de algo. É apenas, você está lançando o alicerce de algo que é edificado sobre aquilo, mas um fundamento é apenas um fundamento. Mas quando vemos este fundamento, este Cristo, é um fundamento vivo. E todo o edifício provém desse fundamento. Isso é tremendo. Esse fundamento cresce. Deus dá o crescimento. E dar crescimento é uma questão de produzir Cristo. O Cristo que cresce em nós é um fundamento vivo que cresce. Louvado seja o Senhor. Mesmo em nós, agora mesmo, nosso Cristo é vivo e está crescendo. Diga aleluia! Dois. O fundamento cresce em nós e esse crescimento produz, ouçam, ouro, prata e pedras preciosas para a edificação da igreja. Até mesmo o conteúdo
os materiais na casa de Deus, todos provêm do fundamento. Quem ouviu isso? Essa é uma nova visão do fundamento. Oh, eu amo o meu fundamento. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Não é impressionante? Todas as coisas do edifício de Deus se desenvolvem e provêm desse fundamento. Todo o conteúdo nesse edifício provém desse fundamento vivo que cresce, que é orgânico. Eu estava pensando em Efésios 3, que é muito subjetivo. Qual é o verdadeiro encargo ali de Paulo? Oh, Pai, fortalece-me, segundo as riquezas da tua glória, mediante o teu Espírito no meu homem interior, para que Cristo habite no meu coração, que Cristo, fundamento, edifique-se, se edifique em nós. Ele é não apenas o fundamento, mas ele torna-se o ouro, a prata, as pedras preciosas. Ele torna-se todos os materiais, ele torna-se tudo. Até mesmo neste momento, o desejo do Senhor é que todos nós o experimentemos. O desejo de Deus por Sião, permitindo que Cristo edifique sua casa em nosso coração agora mesmo. Senhor, habita em mim agora mesmo. A letra D, irmãos, é tremenda. Enquanto Cristo, o único fundamento, sustenta e suporta o edifício de Deus, ele se dispensa a todas as partes do edifício, transmitindo o seu elemento a todos os crentes. Veja agora a referência que está aí. Estamos falando de fundamento, mas Colossenses 2,19 fala de reter a cabeça. Retendo a cabeça. Este fundamento é a cabeça, da qual esse fundamento vivo, orgânico, que se dispensa, que se expande, porque esse fundamento é a cabeça. Normalmente nós pensamos que, você pensa que o fundamento está debaixo de você, mas aí descobrimos que o fundamento está sobre nós. Que fundamento? Vivo, orgânico, que se move, que se dispensa. Portanto, irmãos e irmãs, como experimentamos Cristo como fundamento? Retendo-o como a cabeça. Neste momento mesmo, nos apegando a Ele. Ó Senhor Jesus, eu te amo. Ó Senhor Jesus, eu te amo. Amém? Amém? Queremos permanecer apegados a Ele. Senhor, guarda-me um espírito contigo em todo momento. Retendo a cabeça, retendo o fundamento. Uau! O mesmo que está embaixo é o mesmo que está por cima de nós. E todo o edifício se desenvolve a partir desse fundamento, desse Cristo fundamento maravilhoso que vive. E o que Ele está fazendo? Constituindo-nos consigo mesmo para nos tornar todos os montes santos. Ele está muito ocupado agora mesmo, constituindo-nos consigo mesmo, para que todos nós, como igrejas, sejamos os montes santos para o testemunho de Jesus. Amém. E eu amo isto. O irmão Ed tocou nisso. Retê-lo como a cabeça é necessário para... Nós temos que dar a preeminência a Ele, que é o princípio mais elevado na vida da igreja, na vida cristã. Senhor Jesus, Tu és o número 1. Senhor, Tu és o meu primeiro e melhor amor. Exaltá-lo. Não é isso, aquilo, mas exaltamos e retemos Cristo e apenas Cristo. Não é bom isso? O desejo de Deus por Sião com Cristo.
Eu estava pensando, irmãos e irmãs, enquanto o retemos como a cabeça e o amamos como nosso fundamento, o que acontece? Ele está ocupado, tornando-nos a igreja a coluna e base da verdade. Ele está nos tornando, a certo ponto, sua duplicação, tornando a igreja a coluna e base da verdade. Uau! Tremendo! Então, o primeiro versículo é que seu fundamento está nos montes santos. Nosso fundamento é Cristo. Vamos falar o próximo ponto, algarismo romano 3. Vamos falar um para o outro. Fala esse versículo para o seu vizinho. O Senhor ama as portas de Sião. Ele ama as portas de Sião. As portas servem para se entrar e sair, significando comunhão. Irmãos e irmãs, o versículo aqui é tremendo, 1 Coríntios 1:9. Deus é fiel, pelo qual todos nós, pessoas infiéis, fomos chamados à comunhão, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, as portas indicam e representam comunhão. A primeira comunhão que temos é com seu Filho, Jesus Cristo, que o James mostrou é o próprio Deus. Portanto, o desejo de Deus é que nós, como crentes individualmente e como igrejas localmente, sejamos cheios de portas. E veremos que essas portas se desenvolvem um pouco mais nos próximos pontos. Eu gosto disso. Ter um coração por Sião significa que somos não apenas para nós mesmos, mas estamos cheios de portas. O versículo todo não está escrito aqui. Ele fala: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Nós estamos nesse treinamento não para nós mesmos, não para nossa pequena morada. Estamos aqui para Sião. Estamos aqui para o desejo de Deus. Estamos aqui para o interesse de Deus. Estamos aqui para a sua casa. Estamos aqui para a sua cidade. E estamos aqui para que nos tornemos a realidade. A terra é do Senhor. Não estamos aqui apenas para a nossa própria existência. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de qualquer indivíduo. 1 Coríntios 1:9 é tremendo, santos. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão. O desejo dele, a porta está aberta, ele quer que nós vivamos uma vida de porta. Nessa comunhão do Cristo todo inclusivo, que é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, ele é tudo. Especialmente, ele é o Espírito que dá vida e quer ser desfrutado como a realidade de todas as coisas positivas no universo. Mas o versículo 10, em 1 Coríntios, logo depois do 9, diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinião. Portanto, isso indica que a comunhão está relacionada com a unidade. Onde há portas, há unidade. Onde há comunhão, há unidade. Qual é o encargo profundo no coração do Senhor? Unidade. Por que ele usou em João 17, a oração mais profunda da Bíblia? Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Ele ama as portas de Sião, que significa que ele ama a unidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade. Aí o Senhor ordena a bênção. Ele ama as portas, porque as portas estão relacionadas com a comunhão, e a comunhão é para a unidade. Se não houver comunhão, não haverá unidade. Isso se desenvolve um pouco mais. Esses pontos são tremendos. B. Comunhão está relacionada com a unidade. A comunhão leva todos os membros do corpo de Cristo à unidade. Não é maravilhoso isso? Por fim, veremos. Deixe-me ler número 1. A comunhão entre as igrejas é a comunhão do corpo de Cristo. O versículo, um corpo, um só pão. Número 2, comunhão é a realidade de se viver no corpo de Cristo. E ali indica que assim como o corpo é um e tem muitos membros, ele diz no versículo 12, assim também é o Cristo. 1 aos Coríntios é o livro que revela claramente que Cristo é a cabeça do corpo e que Cristo é o corpo da cabeça. Portanto, ter portas em nosso viver, estar num viver de comunhão, significa que nossa comunhão com Cristo como a cabeça do corpo é comunhão com Cristo como corpo da cabeça. Não apenas a comunhão vertical com o Senhor, mas a comunhão horizontal com os irmãos e irmãs, com as igrejas. Amém? Portanto, Sião é uma cidade de comunhão. Amém? Efésios 4 é tremendo, irmãos. Ele fala, sede diligentes para preservar a unidade do Espírito. A nota de rodapé fala que ser diligente para guardar a unidade do Espírito significa guardar a unidade de Cristo como Espírito que dá vida. A cada momento queremos guardá-lo, preservá-lo. Queremos estar em união com Ele. Queremos ser um com Ele. Sendo diligentes, agressivos em preservar a comunhão. Eu aprecio muito, irmãos e irmãs, que se nós não formos pessoas cheias de portas, se as igrejas não estiverem cheias de portas para a comunhão, então, automaticamente, espontaneamente, nos tornamos aqueles que estão sob os ataques das portas do Hades. Ou somos crentes e igrejas cheias de portas, ou automaticamente nos tornamos aqueles que estão sob as portas, os ataques das portas do Hades. Portanto, que o Senhor nos encha de portas. Nossa comunhão com Cristo como a cabeça do corpo e com Cristo como o corpo da cabeça. Louvado seja o Senhor por este treinamento. Todo que está feliz de estar nesse treinamento, diga aleluia. Que alegria estar aqui só por ter comunhão uns com os outros. Nos últimos dias, comunhão aqui e ali, eu estou tão grato por podermos ser aqueles que estão cheios de portas. Amém? E isso é por amor à unidade, que é o encargo mais profundo no coração de Deus, para que nós, como Sião, sejamos o testemunho adequado de Jesus. A comunhão entre as igrejas é a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão é a realidade de se viver no corpo de Cristo. A Nova Jerusalém ter 12 portas indica que a cidade santa de Deus será cheia de comunhão. Irmãos e irmãs, se não houver portas, não haverá unidade, não haverá testemunho. Jerusalém está cheia de portas. 4 vezes 3, 12 portas.
Isso mostra a perfeição, algo que é completo na eternidade. Essa é uma figura do desejo do Senhor. Nós queremos ser aqueles cheios de portas, tomando cada oportunidade para ter comunhão com Cristo como a cabeça do corpo e com Cristo como o corpo da cabeça. Verticalmente e horizontalmente, queremos viver uma vida de comunhão. Jeová, o Senhor, ama as portas. Uma grande porta para estar em Sião é estar cheio de portas. Uma grande chave para estar em Sião. Algarismo Romano 4. Vamos ler juntos. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Amém. Porque queremos ser constituídos com esse Cristo para ser a cidade de Deus, para sermos edificados como a cidade de Deus, o reino de Deus. O resultado é que o resultado será que toda a terra estará falando coisas gloriosas sobre o nosso Deus. Maravilhoso. O que o Senhor precisa? Ele precisa do seu testemunho. Ele precisa que nós não apenas sejamos sua casa, sua habitação. Ele precisa que sejamos sua cidade, cheios dele como fundamento vivo e orgânico, e sendo um com ele, estando saturados com ele, com aqueles que têm comunhão, cheios de portas, constituídos com esse Cristo, de maneira que sejamos a cidade santa. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Cidade de Deus significa que a cidade é Deus. E quem é Deus? Deus é esse Jesus Cristo. Quando Cristo encarnou, quando Deus encarnou em Jesus, Ele é todo o Deus triuno. Essa é a cidade de Deus. Esse Cristo maravilhoso é constituído em nós para tornar-se o reino de Deus, a cidade de Deus. E irmãos e irmãs, a casa de Deus é para o seu descanso, a casa de Deus é para a sua expressão, a cidade de Deus é para o seu domínio, a cidade de Deus é para a sua administração. Talvez o encargo mais profundo no coração de Deus seja a sua administração. Efésios 1:10 diz: para a economia da plenitude dos tempos, de encabeçar todas as coisas em Cristo, as coisas do céu, tanto as do céu como as da terra. Isso significa que todo o universo é um monte de ruínas. Irmãos e irmãs, todo aquele que admite que a terra toda está numa bagunça, tudo precisa ser encabeçado. É por isso que o Senhor precisa de Sião. Queremos cooperar com Ele para nos tornar essa cidade elevada, essa cidade alta. Essa é a chave do Senhor restaurar toda a terra do maligno para o seu testemunho, de maneira que toda a terra possa ser de fato do Senhor. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Irmãos e irmãs, porque estamos nesse treinamento, porque somos cristãos, porque temos encargo pela glória dele. Não temos encargo pelo nosso sucesso, isso ou aquilo, mas a glória dele. Toda a terra fala coisas gloriosas a respeito de Deus. Sião é um título poético da igreja, tanto no aspecto universal como no local. Sião era a cidade do rei Davi, o centro da cidade de Jerusalém, como a habitação de Deus na terra. Cidade é o centro da cidade de Jerusalém e é o pico mais elevado. Sião em Jerusalém tipifica o corpo de vencedores, os homens Deus aperfeiçoados e amadurecidos na igreja, como a Jerusalém celestial. Em Hebreus 12:22 diz:
tu vieste. Chegastes aonde? Chegastes ao Monte Sião, chegastes à Assembleia Universal, chegaste a Sião, chegastes ao Monte Sião. Irmãos, cada vez que nós chegamos ao Deus triuno em nosso espírito, nós chegamos ao Monte Sião. Chegastes à Assembleia Universal. Portanto, irmãos e irmãs, onde queremos estar a cada momento, a cada dia, onde eu quero estar e quero estar no meu espírito. Chegastes ao Monte Sião, à cidade santa. Irmãos e irmãs, os vencedores são aqueles que praticam chegar a permanecer no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o Monte Sião, mas o Santo dos Santos hoje está em nosso espírito. Chegastes, queremos permanecer aí, no Santo dos Santos. Eu aprecio, irmãos, Apocalipse 2, o nosso irmão Ed mencionou isso. Éfeso em Apocalipse 2, a nota de rodapé termina dizendo que se vocês querem de fato ser o meu testemunho e que o candelabro não seja retirado, removido do seu lugar, vocês precisam me amar com o primeiro amor, desfrutar-me como a árvore da vida, amar-me como homem-deus, o homem-deus, comer-me e desfrutar-me como o homem-deus, para vocês se tornarem homens-deus aperfeiçoados, de maneira que sejamos o seu testemunho. É por isso que aquela nota de rodapé tremenda reúne essas três coisas. Amar o Senhor, comer o Senhor e ser o testemunho do Senhor, essas três coisas caminham juntas. É muito precioso isso. Isso é uma chave para ser um vencedor. Qual é o encargo do Senhor? De acordo com o livro de Apocalipse, é o testemunho de Jesus. Esse é o espírito de toda profecia. Portanto, ser vencedores é amar o Senhor com o primeiro amor, que significa dar a preeminência a Ele. Dar-lhe a preeminência, dar-lhe o primeiro lugar. Senhor Jesus, agora mesmo te damos o primeiro lugar. E desfrutá-lo. Quando ele tem a preeminência, irmãos e irmãs, é muito mais fácil desfrutá-lo. Comê-lo como a árvore da vida, como o homem-deus árvore da vida. E então, podemos ser edificados juntos nas igrejas, como o corpo de Cristo, para ser seu testemunho. Apocalipse 14 fala do Monte Sião, a cidade eterna. E ele fala das primícias. Se você quiser ser uma primícia, precisamos ser aqueles que desfrutam o Senhor como nosso primeiro amor. As primícias são aqueles que amam o Senhor com o primeiro amor. De maneira que possamos satisfazer o Senhor no seu desejo profundo pelo seu testemunho como a cidade de Deus, cheios dele. Número 2, como destaque e beleza da cidade santa, Jerusalém, Sião, tipifica os vencedores como o cume, o centro, a edificação, o fortalecimento, o enriquecimento, a beleza e a realidade da igreja. Espero que vocês anotem todos esses pontos aí. Cume, centro, edificação, fortalecimento, enriquecimento, beleza e realidade. É isso que caracteriza Sião. O Senhor não quer simplesmente a casa de uma maneira geral. Ele quer uma cidade, e Ele quer a cidade de Sião, o Santo dos Santos. Eu aprecio os santos, meditando diante do Senhor, que vencedores tomam
a iniciativa de quê? De louvar o Senhor. Quanto mais você louva o Senhor, mais você se torna o pico elevado. Quanto mais você se louva o Senhor, mais Cristo é o centro e somos edificados. Quanto mais louvamos o Senhor, mais edificação há, mais fortalecimento. Quanto mais louvamos o Senhor, há mais enriquecimento. Quanto mais o louvamos, há mais beleza, mais belos nos tornamos. E quanto mais o louvamos, mais realidade há na igreja. Portanto, irmãos e irmãs, o Senhor não nos pediu para ser gigantes espirituais. Apocalipse 3:8, a igreja em Filadélfia, eles não eram não eram extraordinários, não eram espetaculares, mas eles tinham pouca força. Eles não negaram o nome do Senhor e guardaram a sua palavra. Eles eram vencedores. Portanto, com eles o que havia? Havia o cume, o centro, a edificação, o fortalecimento, o enriquecimento, a beleza e a realidade. Não é bom que no Salmo 8 os vencedores não sejam pessoas, super pessoas, mas sejam os pequeninos e crianças de peito. E os pequeninos e crianças de peito diz que da boca deles é estabelecido louvor, aleluia. É maravilhoso, irmãos e irmãs. Os vencedores, eles lideram em louvar. Segundo o livro das Crônicas 20, estava acontecendo uma batalha e o Senhor levou o rei eu não me lembro que rei era aquele, mas ele falou: põe os cantores e os que louvam na frente do exército, e quando eles começarem a cantar e louvar, todos os inimigos serão derrotados. E por fim, eles se mataram entre si, os inimigos, e se suicidaram. Aleluia! Portanto, os vencedores lideram em louvar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Os vencedores, como Sião, são a realidade do corpo de Cristo e consumam a edificação do corpo nas igrejas locais para introduzir a cidade santa consumada, a Nova Jerusalém, o Santo dos Santos. A Nova Jerusalém é o Santo dos Santos. Toda a cidade, como o irmão James mencionou, toda a cidade é o Santo dos Santos. É Deus unido, mesclado e incorporado com todos nós. Nós estamos nele, ele está em nós, unidos, mesclados e incorporados. Tremendo, isso é o Santo dos Santos. Como a habitação de Deus na eternidade. Portanto, irmãos e irmãs, eu gosto do hino 894, creio que foi escrito pelo irmão Lee. O coro fala, você será um vencedor? Você fará essa escolha? Isso não significa que todo mundo aqui no salão agora pode se levantar e falar: não, eu sei que eu sou um vencedor de fato. Se alguém falar isso, nós não vamos crer. Mas todo aquele que quer ser um vencedor, diga amém. Você vai fazer essa escolha? Repetidamente. Tome essa escolha, faça essa escolha diariamente. Você vai ser um vencedor? C. O Senhor fazer bem a Sião, segundo a sua boa vontade, é Ele edificar a igreja. Ouçam essas três coisas. Edificar a igreja. Segundo, enchê-la com sua glória. E terceiro, conceder à igreja sua rica presença, sendo Ele mesmo a alegria, paz, vida, luz, segurança e todas as bênçãos espirituais. Aleluia! O Salmo 51... Depois que Davi se arrependeu, ele teve um arrependimento cabal, e ele estava tão aberto ao Senhor, tão aberto ao Senhor, e por causa da sua abertura, o Senhor pôde colocar o seu desejo no coração de Davi. Então, a última oração de Davi, a última sentença, no versículo 18, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. O desejo de Deus tornou-se o desejo de Davi, por ele estar aberto para Deus.
Portanto, irmãos e irmãs, queremos ser aqueles que são um com o Senhor para edificar a igreja, para encher a igreja com a sua glória, e que a igreja seja abençoada por Ele mesmo com alegria, paz, vida, luz, segurança e todas as bênçãos espirituais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 3, 17 a 21, irmãos e irmãs, é uma oração tremenda pela nossa experiência. Que Cristo habite em nosso coração, se edifique em nós, e nós nos sejamos totalmente fortalecidos para compreender todas as suas dimensões e sejamos enchidos com toda a plenitude de Deus. E finalmente a Ele seja a glória. Seremos enchidos com Ele e a Ele seja a glória na igreja por todo sempre. Amém. D. Embora o Senhor tenha o direito, o título de propriedade da terra, esta hoje está usurpada pelo seu inimigo. Contudo, nessa terra usurpada está o monte de Jeová, o monte Sião, que está totalmente aberto para o Senhor e totalmente possuído por Ele. Uma pequena nota do Salmo 24 que eu quero ler. Os vencedores, tipificados por Sião, são a cabeça de praia, através dos quais o Senhor voltará para possuir toda a terra. Embora a terra tenha sido usurpada, os vencedores são a cabeça de praia. O encargo nesse treinamento é que todos nós e todos aqueles que estão ouvindo a verdade estejam cooperando com o Senhor para que se tornem a cabeça de praia para o nosso rei vir e para que o nosso rei possua totalmente a terra. O verso de referência aí, Salmo 2:6. Salmo 2 é tremendo. Salmo 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E ele fala em 2:12, como nós cuidamos desse rei? Beijai o filho. Beijai o filho para que não se irrite. A melhor maneira de cooperar com ele para o seu reino é beijar o filho. É como a última mensagem do último treinamento de Salmos. O Senhor quer que o Cristo que reina restaure a terra, não por julgar e ferir, mas por regar. E o reino do Senhor vem de maneira prática, experimental, e em realidade, por meio daqueles que tomam a liderança em beijar o filho, dando-lhe o primeiro e o melhor amor diariamente, cuidando dele e do desejo do seu coração. Os vencedores beijam o filho. No novo céu e nova terra, toda a Nova Jerusalém se tornará Sião, com todos os crentes como vencedores. Por fim, irmãos e irmãs, todos nós seremos vencedores, mas nosso encargo é escolher agora. Escolha agora ser um vencedor. Você quer ser um vencedor? Então, tome essa escolha. Faça essa escolha. Cristo está chamando. Cristo está chamando. Ouça a sua voz. Algarismo Romano 5. Santos. Antes de ler o Algarismo Romano 5, quero ler o versículo que não está ali. É o versículo 4 desse. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe de Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E diz, é uma espécie de glória aqui, de vanglória no mundo. Oh, esse sujeito, essa pessoa famosa nasceu no Egito. Essa outra pessoa famosa nasceu ali, em tal lugar. Bem, ninguém pode se comparar com Sião. Que tal lermos juntos o Algarismo Romano 5? E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá.
O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Amém. Eu gosto da maneira como Jeová conta. Todos os países, eles não são contabilizados. Jeová tem uma contabilidade. Nós vamos ver isso aqui, os próximos pontos vão abrir isso de maneira maravilhosa. Por que que a nossa glória está em Sião? Nos versículos 5 e 6, a intenção de Deus é fazer um contraste, uma comparação entre todos os outros lugares com Sião. O Salmo 87 revela que Cristo com todos os santos são a casa de Deus, para a cidade de Deus e para Deus ganhar toda a terra. Este, em Salmo 87, 6, e este e aquele, no versículo 5, indicam que o próprio Cristo e todos os santos nasceram na Sião celestial. Nós nascemos em Sião. Aleluia! Louvado seja o Senhor! De acordo com a verdade na palavra de Deus, todos nascemos em Sião. Então, certamente somos por Sião. Essa é a cidade do nosso Deus. Aleluia! Este, letra D, é o único Cristo, que é a totalidade dos santos, como aquele que é todos os santos e está em todos eles. Colossenses 3 é muito forte. Nós nos revestimos do novo homem, onde não pode haver grego, judeu, você e eu, mas Cristo é tudo e em todos. Portanto, isso é maravilhoso. As pessoas, blá, 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 fulano de tal nasceu ali, essa pessoa famosa nasceu ali, mas isso não importa, eles não são considerados. Temos de ver como Jeová considera. Ele fala, este, esquece aquele outro e o outro. Este, com todos esses que estão relacionados a ele, esse é o nascimento importante. Esse é o nascimento importante. Este. Que tal gritarmos? Este! Eu gosto de Efésios 1, 22 e 23, fala que ele sujeitou todas as coisas sob os seus pés e o deu para ser cabeça sobre todas as coisas. A igreja, que é o corpo de Cristo, a plenitude daquele, a plenitude daquele, declara para o seu vizinho, liberando, falando, aquele. Em ressurreição, Deus gerou um filho, Jesus Cristo, e em ressurreição Deus regenerou muitos filhos. Isso nos mostra que a revelação de Cristo foi um grande parto. Irmãos, 3 resultados grandes da ressurreição do Senhor, sem mencionar o fato de que grandioso é que o nosso Cristo em ressurreição tragou a morte pela vitória. Esse é um assunto grandioso, mas com relação à prática de se levar a cabo a sua economia, em ressurreição houve 3 resultados principais. Número 1, Cristo foi designado o primogênito de Deus. Em sua divindade, ele sempre foi o unigênito de Deus e sempre será. Mas em sua humanidade, mediante sua morte e ressurreição, na economia neotestamentária de Deus, é mencionado que ele, como espírito de divindade, invadiu a sua humanidade para divinizá-la, para filificá-la e tornar esse homem Deus. Aleluia! E esse homem deve ser louvado. A economia de Deus, ele tornou-se homem para tornar o homem Deus em vida e natureza, somos nós, mas não na deidade, para sermos adorados. Mas o nosso Cristo maravilhoso, Jesus é Deus.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Portanto, irmãos e irmãs, esse foi um grande parto. Quantos estavam ali? Cristo a cabeça com todos os seus membros. Que parto enorme foi esse? Quantos vocês acham que estarão na Nova Jerusalém? Eu imagino pelo menos 1 bilhão, não sei, mas será um parto enorme. Quando meu pai nasceu, meu pai era pequenininho, mas quando ele nasceu com 13 libras, 6 quilos, foi um parto enorme, mas como será na ressurreição? Nós devemos nos regozijar ou não? Aleluia! Que parto! Então, ele foi designado Filho de Deus em sua humanidade, e nós, em ressurreição, segundo 1 de Pedro 3, fomos regenerados, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Todo aquele que tem esperança, diga amém. Nós fomos regenerados. O Ricky tem novos genes. Amém? Diga para o seu vizinho, vizinho, você tem novos genes. Eles determinam com quem você vai se parecer e quem você vai se tornar. Iguais a Cristo. Aleluia. Aleluia. E por último, e não por o menor, em ressurreição, Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Todo aquele que está feliz que Jesus Cristo tornou-se o Espírito que dá vida, diga aleluia. Para que possamos recebê-lo, experimentá-lo, desfrutá-lo e expressá-lo, sendo o seu corpo, sendo seus muitos membros, filhos de Deus para o seu testemunho. Cristo nasceu como o primogênito e nós fomos regenerados como seus muitos irmãos, os muitos filhos de Deus. Portanto, aquele nascimento e ressurreição foi um nascimento coletivo, o nascimento do filho primogênito e dos seus muitos irmãos. E esses versículos indicam isso. Romanos 8, 29 não é tão comum para tantos cristãos como 8, 28, mas na verdade eles estão juntos aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o propósito, e que diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, indicando, irmãos e irmãs, que todas as coisas em nossa vida, enquanto amamos o Senhor, tudo em nossa vida coopera para o bem, e esse bem é que toda a terra reconheça este, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que ele seja exaltado. Toda a terra verá ele está exaltado no meio de todos os seus irmãos. Uau, é tremendo isso. Ok, número 2, o nascimento de um novo filho corporativo que inclui Cristo e seus crentes foi o nascimento do novo homem. O homem corporativo gerado pela obra de Cristo em sua ressurreição é o novo homem do qual se fala em Efésios 2:15. Portanto, irmãos e irmãs, de acordo com a verdade da palavra de Deus, de acordo com Ele nos gerar e nos dar tantas coisas, que tal declararmos, aleluia, eu sou parte do novo homem. Eu já li a letra B. A cabeça é o filho primogênito de Deus e o corpo é uma composição dos muitos filhos de Deus, os muitos irmãos do Senhor. C. Esse filho, esse novo homem corporativo, foi gerado pela obra de Cristo em ressurreição. Louvado seja o Senhor pela obra de Cristo em ressurreição. Qual é o resultado? Que tal gritarmos, aleluia por este?
Em Sião, este é testificado, este é exaltado, este é glorificado. O último ponto, santos. Todas as minhas fontes estão em ti. As fontes, irmãos e irmãs, não são uma coisa, são uma pessoa. O próprio Deus triuno, podemos ver isso nos pontos a seguir. Eu amo isso, irmãos e irmãs. Quando você realmente se importa com o desejo de Deus, com o desejo do coração de Deus, de Sião e por Sião e Cristo, quando realmente nos importamos com isso, seu edifício, a sua cidade, todas as nossas necessidades são satisfeitas. E nos tornamos pessoas cheias de alegria. Louvado seja o Senhor. O irmão Watchman Nee, até no finalzinho da sua vida, foi pela economia de Deus, pelo propósito de Deus. E uma das suas últimas coisas que ele falou foi: aprendi a guardar a minha alegria, manter a minha alegria, ainda desfrutando a casa de Deus, mesmo que estivesse na prisão. Ele estava desfrutando as fontes. Todas as minhas fontes estão em ti. Ti é a cidade de Deus. Todas as fontes estão em Sião. O Deus triuno processado é a fonte, as nascentes e o rio da água da vida. O Pai é a fonte, o Filho as nascentes e o Espírito é o rio de água da vida. Irmãos e irmãs, onde há água, há alegria. Sem água não há alegria. Onde há muita água, há muita alegria. Quanta alegria! Vamos ver daqui a pouco. Amém? Em Isaías 12, há um hino aqui. Isaías 12 diz o quê? Que com alegria tirareis águas. Onde há água, há alegria. Em 1977, em Israel, alguns de nós estávamos com o irmão Lee e chegamos ao Rio Jordão. E vimos que ele estava brotando da fonte. E o fluir daquele rio, eu estava andando ao lado do irmão Lee, o irmão Lee estava tão feliz, eu não tinha percebido o que ele estava vendo ali o Deus triuno, ele estava vendo Sião, eu estava só olhando ali, e ele me tocou e falou: o irmão Dick, pula dentro. Eu não fiz isso. Mas mais tarde, eu comecei a perceber pouco a pouco por que ele estava louco ali. Ele estava feliz porque estava vendo Sião, ele estava vendo todas as minhas fontes estão nela, ele estava vendo muito ali, ele estava cheio de alegria. Na eternidade, o Cordeiro apacentará os redimidos de Deus e os guiará para as fontes de água da vida. Como nosso pastor, Cristo nos guiará para si mesmo como as fontes da água da vida, para que possamos desfrutar o dispensar eterno do Deus triuno. Nesta tarde, irmãos e irmãs, estamos desfrutando o dispensar do Deus triuno. Fontes de água da vida diz respeito à única água da vida em diversos aspectos. Esse maravilhoso entra em nós e do nosso interior fluem rios de alegria, um rio de amor, um rio de alegria, um rio de justiça, um rio de paciência. Novamente, eu estava numa esquina vindo para cá hoje de manhã, na Wilshire Boulevard, e um sujeito na minha frente, ele não virava à direita no sinal vermelho, e ele teve um monte de oportunidade de fazer isso. Aquilo pode me deixar muito irritado, mas eu louvo ao Senhor que a minha esposa e eu estávamos desfrutando o rio de água da vida. Aí houve paciência ali, tipo, pode ficar quanto quiser aí, não tem problema. Na Nova Jerusalém, o eterno Monte Sião, vamos beber de muitas fontes e desfrutar de muitas águas. Por toda a eternidade poderemos declarar: todas as minhas fontes estão em ti. Que cada igreja local seja uma pequena Sião
com todas as suas fontes no Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero concluir com uma frase aqui desse versículo 7. A primeira parte do versículo 7 fala: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Nós podemos falar cantando e louvando. Você não precisa dançar exteriormente, mas você pode dançar interiormente. Eu espero que todos vocês dancem em seu coração, tendo um coração alegre e grato. Se você quiser dançar exteriormente também, tudo bem. Mas não é bom isso? Todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Irmãos e irmãs, quero concluir com essas duas sentenças agora. Uma, o resultado... antes de dizer isso, quem são esses que estão cantando e dançando? Não menciona nomes aqui. Nenhum de nós talvez seja um gigante espiritual, de uma maneira genuína, mas todos podemos ser pequenos cantores cantores e aqueles que louvam. E esse é o desejo do Senhor para o seu testemunho. Número 1, o resultado de se importar com o desejo de Deus por Sião é desfrutar as águas da salvação, que é o próprio Deus triuno, pela eternidade, cantando e dançando e louvando. Esse é o resultado de cuidar do desejo de Deus por Sião. Se você quiser ser alegre, cuide do desejo de Deus. Não estamos focados no nosso desejo, mas no desejo dele. E número 2, ouçam. A maneira de nos tornar essa cidade, com centro elevado, também é experimentar e desfrutar esse Cristo maravilhoso diariamente como nossas águas de salvação. Experimentá-lo diariamente como nossas águas da salvação. Portanto, irmãos e irmãs, que nós terminemos cantando o hino 1340, não tivemos tempo antes, que tal nos levantarmos agora e cantarmos interiormente, dançando e louvando enquanto cantamos, amém?